Bom, a gente tem ensinado que nós não viemos aqui para assistir um culto, amém? Nós viemos aqui para prestar um culto, amém? Então preste o seu culto a Ele. Eu creio que você já esteja prestando desde o momento que você começou aqui a adorar a Ele. Aliás, você já veio em culto, porque daqui a pouquinho a reunião vai encerrar, mas o culto ele não encerra, amém? Você que está na sua casa também, preste o seu culto a Ele. Eu sei que eu já assisti alguns em casa, até mesmo para experimentar como é. Não os domingos, mas as terças, eu fiquei acho que 2 terças em casa. E eu percebi como é. É muito fácil distrair. É ou não é verdade? Eu estou falando, essa câmera daí? Ah, ok. É muito fácil distrair, não é? Então, assim, mas nada que seja tão impossível assim você estar ligado. Então, nesse momento, é o momento que você desliga a sua alma e liga o seu espírito. Para que você possa compreender as coisas espirituais do que Deus vai estar tratando contigo e comigo e com todos nós aqui nessa noite. Então não desligue por nada. Se há mais alguém aí na sala contigo, no quarto, ou no seu carro, enfim, fala com muito amor e carinho. Fala assim, eu te amo tanto, mas nesse momento eu separei para que o meu espírito seja alimentado. Então eu quero desligar de você também. E preste bastante atenção. Às vezes uma frase que você deixa de assistir ou ouvir pode perder todo o raciocínio daquilo que Deus quer falar ao seu coração. Então fique ligado, e você que está aqui também. Amém, amados? Amém. Aleluia. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre arrebatamento, amém, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo que a gente não sabe ainda quanto tempo a terra vai durar, ou melhor, a terra ela será apenas restaurada, mas quanto tempo está faltando para que o arrebatamento aconteça. Mas nós temos muitos sinais. A gente já tem falado sobre esse assunto há um bom tempo. Aliás, antes de pandemia, a gente prega arrebatamento aqui. E de vez em quando nós estamos falando um pouco sobre arrebatamento. Então eu quero trazer essa palavra, que será uma palavra também de despertamento. Amém? Então por isso não desligue por nada, para que o Senhor fale profundamente ao seu coração. O tema dessa mensagem é: o filho varão está para nascer. Amém? Diga comigo, o filho varão. Diga mais forte, o filho varão está para nascer. Amém? A mulher está grávida, irmãos. A mulher está grávida, nós vamos ver isso aqui. E o filho varão, ele está para nascer, ele vai nascer a qualquer instante. E quando a gente fala de nascer, nós estamos falando no sentido de manifestar esse filho varão. Eu preguei um pouco sobre o filho varão alguns dias atrás, mas eu tenho percebido que muitas pessoas ainda estão com dúvidas sobre esse tema, e por isso eu senti de trazer esse assunto novamente. Mas antes da gente falar de Apocalipse 12, que fala do filho varão, eu quero falar um pouco sobre Mateus 24. Queria que você abrisse a Bíblia comigo. Abri a Bíblia comigo. Em Mateus capítulo de número 24. Mateus capítulo de número 24. Para ajudar os irmãos a acharem aí. O capítulo 24 fica depois do 23. Amém, amados? E antes do 25. Então nós vamos ler Mateus capítulo 24. A partir do versículo de número 36. Mateus 24, a partir do 36. Podemos ler? Diz assim para nós. Foi Jesus quem disse, tá, amados? É bom lembrar, deixa eu só contextualizar os irmãos aqui, que o que nós vamos ler aqui agora é resultado de uma pergunta, por isso a importância do interesse. Jesus, mesmo sabendo que ele não voltaria no tempo dos discípulos, ele ensinou sobre o tempo do arrebatamento, porque houve um interesse. Quando você lê o versículo de número 3 de Mateus 24, os discípulos perguntam: mestre, fala para a gente, quando será o fim, que sinais terão? Então você lê Mateus 24 quase todo, a partir do 3, e Mateus 25, Jesus respondendo essas perguntas. Por isso que é importante que haja interesse, porque quando nós temos interesse, tem resposta de Deus. Então fique ligado para aquilo que Deus vai falar ao seu coração. E Jesus, então, ele começa a responder as perguntas, só para que vocês saibam da pergunta que foi feita. Vamos lá, no 3. Olha só. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular, lhe perguntaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do final dos tempos.
Então eles fazem três perguntas aqui, ou faz três pedidos, né? Diga-nos quando essas coisas vão acontecer, isto é, quando, é uma pergunta. Que sinal da vinda, é uma segunda pergunta. E qual é o sinal do final dos tempos? São três perguntas. E Jesus, então, ele vai respondendo, ele fala bastante de grande tribulação aqui também, ele fala um pouco de Israel, e quando chega no versículo de número 36, ele continuando o raciocínio das respostas, aqui não está em ordem cronológica de acordo com a pergunta, mas aqui no 36 ele fala de um arrebatamento que muita gente não presta atenção. A gente presta muita atenção, os mais conhecedores de Bíblia, que me assistem, que está aqui presente, a gente presta muita atenção no arrebatamento de 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, que é o mesmo arrebatamento de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50 em diante, que fala lá em Tessalonicenses: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Queremos que Cristo morreu e ressuscitou, assim também queremos que aqueles que morreram com ele serão ressuscitados, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Ali fala de um arrebatamento. E o texto diz mais, fala que nesse dia, Jesus ele virá com grande clangor de trombetas, com bastante barulho, aos olhos de todo mundo. Então, vai ser um evento, um arrebatamento que todo olho o verá. Um arrebatamento com alaridos, com anjos, trombetas. O profeta já disse que esse arrebatamento ele virá como o sol da justiça. Para que a gente compreenda o que o profeta quis dizer, ele estava dizendo: todo olho o verá, porque todo mundo vê o sol quando ele está abaixo das nuvens, ou quando não tem nuvens. Então esse arrebatamento é um arrebatamento que todo mundo está esperando por ele, que é o arrebatamento que Jesus volta, é a volta de Cristo, que ressuscita mortos, que arrebata os vivos, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então é um arrebatamento que muita gente está esperando por esse arrebatamento, muita gente crê nesse arrebatamento e diz que vai subir nesse arrebatamento. Só que não é uma boa notícia para nós subir nesse arrebatamento. É uma notícia boa subir no arrebatamento, mas não é a melhor notícia. Por quê, queridos? Porque esse arrebatamento ele não acontece antes da grande tribulação. Ele acontece depois. E o negócio já está atribulado. Já está atribulado aqui no Ocidente, irmãos. Nós já estamos vivendo tempos difíceis. E é só o princípio das dores. É o início. É uma campanha do governo do anticristo, irmãos. São sinais do terrível período chamado grande tribulação. E a grande tribulação, ao contrário de que muitos pensam, ela não foi projetada, criada, preparada para ímpio. Ímpio é perdido, e infelizmente se não se entregar a Cristo não tem o perdão e vai para o inferno. A grande tribulação, ela foi preparada, por incrível que pareça, para crente. Para crente. Talvez você aprendeu um pouco diferente, mas a grande tribulação é uma nova oportunidade para muitos crentes que no tempo da graça brincou de ser crente. Porque o evangelho da graça, ele é da graça, irmãos. Não adianta a gente colocar preço no evangelho da graça. Porque graça é de graça. Quando você usa esse termo de dar alguma coisa de graça para alguém, ou ganhou alguma coisa e foi de graça, veio dessa palavra graça da Bíblia. E que é de graça. Então você não paga pela sua salvação. Cristo pagou por ela. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isso não veio de vós, é dom de Deus, isto é, não é nada que eu faço para ser salvo. É o que Cristo fez por mim e eu criei. Não é uma obra do homem, é uma obra de Cristo. E eu criei nessa obra. É uma aliança que foi feita entre o Pai e o Filho e consumou na cruz. E quando eu creio nessa aliança, eu me torno salvo.
Então, quando eu creio nessa aliança e me torno um salvo, a minha identidade ela é mudada. Eu passo agora a me tornar filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Todos aqueles que o receberem nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos. Então eu me torno filho quando eu creio em Cristo. É claro que esse crer é um crer por revelação. E uma prova disso é que a vida dessa pessoa é transformada, isto é, a identidade dela é mudada. E como nós sabemos disso? Porque depois nós começamos a ver que a natureza dessa pessoa começa a ser uma natureza de Cristo. Então salvo tem fruto de salvo, salvo tem natureza de salvo, salvo tem vida de salvo. Salvo não combina mais com o pecado, ele até peca, mas não combina. Então a nossa natureza ela vai sendo mudada gradativamente, é um processo de conversão. Por isso que Paulo fala assim, desenvolvei a vossa salvação. Ele não está dizendo assim, desenvolva-se para ser salvo. Ele não fala assim, olha, desenvolva o que você já é. A vossa já é seu, é sua. Então desenvolva ela. Então a salvação não é um resultado final, a salvação é o início. Quando eu criei, minha identidade mudou, meu nome vai para o livro da vida, então eu sou um salvo. Só que eu sou salvo e no processo da minha salvação, a minha natureza vai sendo transformada, e é isso que Deus quer. Ele quer nos levar a um nível de maturidade, irmãos. Ele não quer que nós sejamos filhos, meninos. Paulo ele diz aos Gálatas no capítulo 4 que o filho menino, ele nada difere de um escravo. E nós temos visto que muitos crentes hoje, talvez a maioria, triste dizer isso, vive mais a vida de escravo do que de filho. Eu sei que quando você analisa aquela parábola de Lucas capítulo 15, que fala do filho pródigo, muitas vezes nós achamos que o filho pródigo, aquele que foi embora, ele era o mais falho. Mas quando você compreende a nova aliança, a obra consumada da cruz, a graça, quem você é como filho, você percebe que o filho que ficou era mais falho do que aquele que foi embora. Porque ele vivia como escravo de um pai. Pelo menos o outro sabia que ele era filho. E não existe nada mais terrível do que você viver dentro da igreja, anos e anos de crente, vivendo uma vida de escravo, sendo que você pode viver uma vida de filho. Agora, qual é o problema? É que muitos não conseguem viver a vida de filho. Imaturidade. Imaturidade. Por isso que Paulo fala aos Gálatas capítulo 4. Depois você lê lá, capítulo 4, versículo 1. Que aquele que é menino, que se comporta como um menino, que vive como um menino, ele nada difere de um escravo, enquanto ele não chegar à maturidade. E muitas vezes a religião fez exatamente isso com a gente. Não estou mudando de assunto não, tá gente? É uma introdução aqui para a gente chegar lá. E muitas vezes a religião fez exatamente isso com a gente. Nos ensinou a ser pagador de promessas, a ser buscadores de bênçãos, a ser conquistadores do coração de Deus, a ser alguém que fica buscando ter crédito com Deus. E aí, às vezes a gente fica lá anos e anos e anos buscando uma bênção, buscando uma vitória, pagando o preço daquilo, pagando o preço dali. E a gente cansa. A religião faz desviar muita gente. E muitos desses desviados nem querem voltar, porque foi pesado demais, irmãos. O que desvia crente não é intimidade, não é relação com Deus, é religião. É viver como escravo, porque escravo se cansa, irmãos. Agora filho, estou cansado de ser filho. Mas de ser escravo você cansa. Deus ele não quer produzir em nós um quê? Ele quer produzir em nós, gerar em nós um quem. O negócio de Deus não é o que você faz para Ele, é quem você entendeu que você é nele. Ele não está preocupado com o que você faz, ele está preocupado se você tem a revelação de quem você é. E muitas vezes ele dá serviço para a gente fazer, para que a gente fique perto dele e cresça para saber quem somos.
somos, irmãos, mas não é por causa do serviço. É para ter gente perto. Quem é pai aqui sabe do que eu estou falando. Eu tenho um filho de 2 anos, acabou de fazer 2 anos. O Mateus era bem assim também, agora é diferente. Mas o Luquinha é o tempo dele. Então o que acontece com o Luquinha? Eu estou lá trabalhando, ele chega para mim e fala bem assim: papai, trabalhar. Papai, trabalhar. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o martelo e pôr na mão dele. E aí eu fico perdendo mais tempo, no bom sentido da palavra, eu investindo, né? Mais tempo cuidando dele, ele pensando que está me ajudando, do que o de fato que ele está fazendo. E se ele fizer alguma coisa ainda, eu tenho que consertar o que ele fez. É o que Deus faz com a gente todo dia. Ele está sempre consertando as nossas besteirolas. Deus não está preocupado com o que você está fazendo. Deus está preocupado com quem você está se tornando, no que você está fazendo. Então Ele nos chama para a obra, não é para fazer o serviço dEle, não é para nós ter uma relação de escravo, de servo, não. Ele nos chama para a obra, para estar perto de nós, nós perto dEle, para que entendamos quem somos nele. A religião ensina para nós que é servir Deus, mas a relação ensina para nós que é ser filho de Deus. É ter a revelação que você é íntimo dele, é filho dele. E acabar definitivamente com essa crise de identidade. E não porque você é bom, é porque ele é bom. Não é você que se reconcilia com o Pai, é Cristo quem te reconciliou com o Pai. Não o que você faz, não é o que eu faço, é o que Cristo fez. Então o serviço que nos é dado e que é necessário, mas não é para ver os filhos dele trabalhando, é para que nós estejamos perto. Você já percebeu isso? Que quando você está na obra ali envolvido, fazendo a obra de Deus, é o tempo que às vezes você mais ora, mais você dedica, mais você lê Bíblia. Por quê? Porque é uma forma que Deus usa para nos aproximar da relação. Mas se Deus quisesse resolver o problema da humanidade, que é o serviço que nós prestamos, de pregar, ganhar alma, obra social, para também ganhar alma, tudo que a gente faz, eu já disse isso aqui, eu vou repetir, se Deus quisesse resolver esse problema do mundo, irmãos, seria muito fácil. Uma pandemia como essa, você pode ter certeza que está acontecendo um avivamento em alguns lugares aí. Tem muita gente se convertendo. Mas Deus poderia fazer mais, Ele poderia pegar várias carruagens de fogo, colocar um lá na África, outro na Oceania, outro na Ásia, outro na Europa, outro na América, e colocar carruagem, tem muito anjo lá, sabe, irmão? Então várias carruagens de fogo, com muito fogo. Eu falei isso aqui, perdão, mas eu vou repetir. E aí aquele monte de carruagem, e começa a andar, aquelas carruagens de fogo, cheias de anjos, andando para todos os lugares do mundo, irmão, sem o homem tocar em nada, sem pastor tocar em nada, sem reverendo, bispo, apóstolo, crente, sem a gente fazer nada. E aquelas carruagens de fogo andando por Juiz de Fora, andando por Minas Gerais, pelo Brasil, pelo mundo e tal, e aquela voz, sabe, irmão, sabe aquela voz que não precisa de aparelhagem de som, mas que soa, porque Deus é o Todo-Poderoso, e que uma voz só alcança Juiz de Fora inteira, ele dizer assim: arrependa, porque estou voltando. E ele ainda põe a data, e resolve o problema. Volta, já viu aquele teatrozinho da morte? Eu vou te dar 5 dias. Eu vou dar 5 dias para vocês. E como se não bastasse essa voz, todo mundo ouvindo uma voz que veio do além: eu sou Deus. Ele ainda colocaria atrás dessa carruagem de fogo um monte de jaula, cheia de demônios. E fazia questão de colocar uns humanos que já morreram, foi para o inferno também. E eles lá dentro daquela jaula, aquele fogo queimando, gritando: não venha para cá, não venha, eu estou sofrendo. Todo mundo se converteria. Deus tem a forma de fazer a obra. Ele falou que se nós não falássemos, as pedras poderiam falar. Então a questão de Deus, eu estou só dizendo essa ilustração aqui, essa alegoria, para que você compreenda que Deus não está preocupado com o seu serviço. Ele usa o serviço para trazer a sua identidade. Para que você reconheça, Ele já sabe da sua identidade, mas para que você saiba da sua identidade.
para que você entenda sobre relação. Quem está entendendo, diga amém. Para que você tenha comunhão com o Pai, para que você seja maduro. O serviço é para nos amadurecer, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Eu vou explicar por quê. Porque Jesus, ei, preste atenção, não apenas Jesus, mas nós também humanos, naturalmente falando, claro, um homem não casa com uma menina. Jesus não vai casar com uma noiva menina. Por isso que Ele quer a nossa maturidade. Porque está chegando as bodas do Cordeiro, que é o casamento do noivo com a noiva. E às vezes você não compreende muito esse casamento, deixa eu te explicar. Quando o homem casa com a mulher, a Bíblia diz que se tornam os dois uma só carne. Quando Jesus casar com a igreja, nós vamos nos tornar um só espírito com Ele. Nós seremos como Ele, a natureza dele vai estar em nós, a nossa natureza vai estar nele. Por isso que teremos um corpo glorificado, por isso que seremos como Ele é. Por isso que vai acontecer esse casamento, essa união, essa fusão. Quem está entendendo, diga amém. Então esse casamento está para acontecer, e tudo que Jesus quer é uma noiva madura, é uma Rebeca madura. São crentes maduros, e por isso que Ele nos chama para essa relação, para crescermos. Por isso que Paulo fala assim, um dia eu era menino, eu andava como menino, eu raciocinava como menino, eu agia como menino. Só que houve um dia que eu acabei com as coisas de menino. Em outras palavras, ele disse, eu cresci. Então o negócio de Deus com a gente não é o que você faz para Ele, é quem você é nele. É maturidade. E aí então, falei bastante sem ler o texto, né? Mas vamos lá. Vocês acharam que não ia ler? Então vamos ler aqui o que está dizendo aqui em Mateus capítulo de número 36, versículo 36, capítulo 24. Jesus então, ele fala desse arrebatamento, que é um arrebatamento que muitos não prestam atenção. Ele fala, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Só que eu creio que hoje ele sabe, ele estava falando aqui como um homem. Pois assim como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro vai ficar. 2 estarão no moinho moendo, uma será levada e a outra vai ficar. Versículo 42. Portanto vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém considere-se isto. O pai de família, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a uma hora em que vocês menos esperam. Menos esperam. Então perceba. Eu falei agora há pouco de um arrebatamento que a gente não leu, mas ele existe na Bíblia. 1 Tessalonicenses 4,13, depois você pode conferir lá até o 18. Que é um arrebatamento de alarido. Agora nós estamos lendo aqui um arrebatamento que 2 estarão no campo, um vai ficar e o outro vai subir. 2 estarão moendo no moinho, uma vai ficar e a outra vai subir. Que a Bíblia diz que será como ladrão. Eu te pergunto, o ladrão quando ele vai roubar, ele faz alarido? O ladrão quando ele vai roubar e faz barulho? Não. Então peraí, a Bíblia está em contradição? Não, porque aqui está falando de um arrebatamento. O texto de 1 Tessalonicenses fala de outro arrebatamento. Eu vou explicar. Esse arrebatamento de Mateus 24, ele acontece antes da grande tribulação. O arrebatamento de 1 Tessalonicenses 4,13 acontece depois da grande tribulação. Esse arrebatamento aqui, é por isso que eu fiz toda essa introdução, ele arrebata o fruto maduro.
Porque não é justo o crente que já amadureceu no tempo da graça ficar para um período de tratamento para a maturidade da grande tribulação, já está maduro. Depois a gente vai fechar com o filho varão, vocês vão entender melhor. Então nesse primeiro arrebatamento só vai subir, pastor, eu já ouvi isso, ouvi de novo. Querido, talvez você ouviu, mas não está vivendo ainda, e por isso Deus está falando de novo. A graça de Deus é tão maravilhosa, o amor de Deus é tão grande por nós, que está falando até inculcar e viver. Porque não é questão de saber, é questão de viver. Não é apenas a informação, é a transformação. Não basta apenas a identidade, é a nova natureza. E por isso que Deus repete, irmãos. Porque Ele quer que todos nós subamos no primeiro arrebatamento. Ele quer arrebatar o filho maduro. E nesse tempo da graça é um tempo de oportunidade para que nós amadureçamos na fé, para que nós tenhamos relação com Ele, de maturidade, nós nos preparemos como noiva, irmãos. Porque até então a gente aprendeu que existem dois povos, o ímpio e o crente. Não, mas existem três: o ímpio, o crente salvo e o crente maduro. O crente de reino, o crente de obras. Mas quando eu digo obras, não é no sentido do fazer, como eu disse, mas é no sentido da maturidade, por isso eu faço. Basta você pensar um pouco. Nós sabemos que Deus é justo. E como pode ser justo Deus levar todo mundo para o mesmo lugar, juntos, e sendo que alguém simplesmente aceitou Jesus no momento da morte e foi para o céu porque é de graça, e outro ficou lá 30, 40 anos ralando, fazendo a obra de Deus. Por isso que existem os galardões, por isso que existe o reino. Quando você vê Lucas 23, 42, o ladrão ali na cruz, ele pede o reino. O ladrão sabia mais de reino do que um monte de crente. Ei, o céu não é o limite é o reino. Ele sabia de reino muito, mais do que um monte de crente. Tanto é que ele, mesmo como ímpio, ele pediu o reino. Ele falou, lembra de mim quando estiver no teu reino. Se você tem a oportunidade de pedir o melhor, você vai pedir o pior. Ele não pediu o céu, ele pediu o reino. Só que Jesus falou o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paraíso era um lugar de salvação. Jesus estava dizendo para ele, olha, o reino eu não posso te dar porque você não tem obras, não tem relação, não teve tempo de você ser maduro. Mas eu vou te dar pelo menos a salvação. Então nesse primeiro arrebatamento, eu já disse isso aqui, Jesus ele vem, ele recolhe o fruto maduro. E esse que é maduro na fé, ele não precisa passar pela grande tribulação, que é para a maturidade. Então ele não precisa passar, ele será arrebatado antes. Quando será isso, pastor? A qualquer instante, irmãos. Pode durar 5, 10, 15 anos, 20, não sei quanto tempo, mas pode ser amanhã. A gente vai continuar a nossa vida, trabalhando, os nossos afazeres, sonhando, projetando, tudo que é sonho que a gente tem, a gente continua na labuta, mas sempre preparando, porque pode acontecer a qualquer instante. E eu quero estar com Ele, quem quer, diga amém. Se Jesus voltar, quem fica feliz aqui, diga aleluia. Tem muita gente que vai ficar feliz, irmão. Eu vou subir feliz. Brincadeira, tá? Nesse primeiro arrebatamento, ele arrebata o filho maduro, o crente que atingiu a maturidade para o casamento. Quando você estuda todas as parábolas de Jesus que ele conta, inclusive a parábola das virgens e as outras parábolas, você percebe que tem dois grupos ali. Tem um grupo maduro e um grupo imaturo. Um grupo fica e outro grupo sobe. Só que o grupo que fica não está indo para o inferno, porque salvo não vai para o inferno, meu irmão. Salvo não vai para o inferno. E as parábolas falam de salvos. As 10 eram virgens. As 10 tinham azeite na lamparina. As 10 tinham luz. As 10 esperavam pelo noivo. Quem faz isso, crente? Só que 5 fica.
E se é crente, é salvo, ficou e foi para o inferno? Não, ficou para o tempo terrível da grande tribulação, que vai parecer o inferno, irmão. Porque o inferno não é para onde o ímpio perdido vai. O inferno é aqui na terra, irmão. O mundo, quando fala que o inferno é aqui, não está errado, não. Porque quem está sem Cristo está numa vida infernal. A Bíblia diz que a igreja vai até o inferno, avança contra as portas do inferno. Mas peraí, nós estamos aqui na terra, como que a gente vai nesse inferno então? Quando você prega para um ímpio, você está indo no inferno. Porque ele está condenado. João capítulo 3, versículo 18, diz que ele já está condenado. Então a vida dele já é um inferno. E esse inferno, que muita gente vive, que eu vivi, muitos aqui viveram, alguém foi nesse inferno e pregou para nós. E nós saímos do inferno e agora nós estamos no céu, irmão. Porque céu não é um lugar que você vai, céu é onde Deus está. E se Ele habita em você, a sua vida é um céu. Quando você lê Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15, fala que até o inferno será lançado no lago de fogo. Então é pior que o inferno, é o lago de fogo. E esse inferno que a gente, infelizmente, muita gente já vive aqui, você não tem noção como será na grande tribulação. Então, quando a Bíblia condena aqueles da parábola, está condenando para a grande tribulação, que já é um inferno, que vai ter pranto, ranger de dentes, trevas exteriores, que já vai ser terrível, irmãos. E quem são esses que serão condenados nas parábolas? É o ímpio? Não, irmãos. É o crente omisso, é o crente imaturo, é o crente sem compromisso, é o crente relaxado, e mais tudo que você vê. Quando aconteceu o arrebatamento, haverá essa separação. Os filhos do reino sobem, que são os maduros, e os demais apenas salvos ficam. Tanto é que quando você lê as parábolas, não está escrito a salvação será como, não. O reino do céu será como. Porque qual é a meta de um salvo? Conquistar o reino. E isso é maturidade. Então você não é salvo e acabou. Você é salvo e começou. Estão me olhando assim? Então a salvação não é o fim, a salvação é o início. Por isso que fala que nós nascemos de novo. E quem nasce grande? Então o meu novo nascimento, eu nasço pequeno. E agora eu preciso crescer, irmãos. Ser maduro. Para o casamento. E se eu não amadurecer no tempo da graça, não fique para acreditar no que eu estou falando. E depois que o arrebatamento acontece, bem que o pastor falou. Não. Suba nesse arrebatamento, irmãos. E lá no céu, lá nos ares, fala, ei pastor, bacana, que legal. Tamo junto. Glória a Deus. Suba para comemorar. Mas para isso nós precisamos da maturidade cristã. Quem está entendendo, diga amém. Então esse arrebatamento aqui, irmãos, é um arrebatamento chamado também de arrebatamento secreto dos salvos vencedores. O outro arrebatamento de 1 Tessalonicenses, ele acontece no final da grande tribulação. Nós já pregamos sobre isso aqui, eu não vou aprofundar muito, está tudo na internet, vocês podem assistir lá com mais profundidade. Pelo tema da mensagem, vocês sabem do que assunto se trata, vocês podem aprofundar. Mas eu posso ir agora com vocês para Apocalipse 12, amém? Então vamos lá para Apocalipse 12. Apocalipse 12. Lembre-se que nós estamos falando de arrebatamento. Olha o que diz no versículo 1 em diante. Viu-se grande sinal no céu. Qual o grande sinal? Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida
e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar quem? O filho dela quando nascesse. Pastor, que mulher é essa? Preste atenção aqui. Essa mulher é a totalidade dos cristãos. Essa mulher é a totalidade daqueles que se entregaram a Cristo. E inclui aqui também o próprio Israel, que depois vai se render. Agora preste atenção. Só que o texto diz para nós que essa mulher estava para dar à luz, ela estava grávida. Ela estava grávida. Só que o filho da mulher que vai nascer, diferente de todo filho de mulher que nasce, ele já nasce varão. Vamos ler aqui. Ele já nasce maduro. Que filho é esse, meus irmãos? É o crente maduro. Então a mulher é o mundo inteiro de crente. Nesse mundo inteiro de crente, essa mulher está gerando um filho varão, que é a igreja, que é a noiva de Cristo. E nem todo salvo é noiva. Tem os namoradinhos de Jesus, tem as paquerinhas de Jesus, tem os ficantes de Jesus. Pode até ser salvos. Talvez o homem teve várias namoradas, mas casou com uma. Só vai casar com Cristo a noiva. Não é todo salvo. Porque se é salvo pela graça, não será condenado. Senão é meritocracia. Então vamos continuar lendo o texto. A Bíblia diz que esse dragão, que é o diabo, estava preparado para devorar o filho varão, quando ele nascesse. O período da grande tribulação é que está sendo falado aqui. Esse dragão, veja que está falando dos diademas, chifres, que são exatamente o que vai estar incorporado na besta. Que significa nações, reinos, que vão se aliar à besta. Ele estava a ponto de devorar, mas o que acontece? Ele não devora, porque quando o filho nasce, olha só, vamos ler. Ela deu à luz um filho homem, tem tradução que está um filho varão, que há de governar todas as nações com cetro de ferro, e o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Então, o arrebatamento está para acontecer. Só que o dragão, ele quer devorar o filho varão, ele está se preparando, que é o período da grande tribulação, que é o período do anticristo, porque ele odeia crente fiel. Ele é assim com crente relaxado, mas ele odeia crente fiel. Ele é assim com aqueles que são apenas como Jesus, mas ele odeia aquele que se faz Cristo, aquele que vive como Cristo. Ele é assim com aquele que só fica no pé da cruz buscando bênção, mas ele odeia aquele que sobe a cruz. Então o texto diz para nós que esse dragão, que vai ser terrível esse período da grande tribulação, ele está esperando o filho varão para devorar. Que é o crente fiel, o crente maduro. Se você buscar no dicionário o que significa a palavra varão, você vai encontrar maduro. Então o filho já nasce adulto, está falando da igreja, irmãos. E aí o texto diz para nós, vamos lá. Ela deu à luz um filho homem, um filho varão, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Aí quando a gente lê cetro de ferro, é natural que alguns irmãos pensem que está falando de Jesus, que regerá as nações com cetro de ferro. Mas vamos ver se é Jesus. Abre em Apocalipse 3, rapidamente. Vamos ler a carta de Tiatira. Apocalipse 3.
Não é 3, não é? Eu lembrei aqui agora de dar esse texto para vocês, mas eu acho que é 2, espera aí. 2. Isso aí. Ok. 2, versículo de número 27. Aliás, vamos ler o 26 também. Essa carta é uma carta escrita a uma igreja, irmãos. A uma igreja. Igreja de Tiatira. E olha o que o texto diz para nós, no versículo 26. Ao vencedor. Por isso que a gente fala de crente vencedor. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E olha agora, olha a linguagem de João. E com cetro de ferro as governará. Então a igreja vai governar com cetro de ferro. Porque a igreja será uma com Cristo. Então quando João, ele usa essa linguagem de Apocalipse 12, do filho varão, de reger as nações, que muita gente pensa que é Jesus que está falando. Não, está falando da igreja, porque é a linguagem que João usa quando ele fala da igreja. Quem está entendendo, diga amém. Pastor, tem mais uma prova que é a igreja? Tem. Vamos voltar para Apocalipse 12. Versículo 5 de novo. Ela deu à luz um filho varão que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Veja que é a mesma linguagem da igreja de Tiatira. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Querido, isso aqui é uma profecia que vai acontecer. Jesus sendo arrebatado. Jesus já subiu há muito tempo. Está falando da igreja. Quando entrar a grande tribulação, Satanás com seus demônios, com aquela fúria toda, o governador de Cristo tudo preparado, tudo já arquitetado, para arrebentar com a gente, o filho maduro, Jesus livra. Posso ouvir pelo menos um aleluia? Jesus, ele dá o livramento para o crente maduro, ele arrebata. Essa é a boa notícia, mas continuando o texto, olha o que acontece. A mulher, porém, fugiu para o deserto, aqui já entrou Israel, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Por que esse tempo? Pega esses dias, divide por 365 dias, você vai encontrar quase exatos 3 anos e meio. Que é um dos períodos da grande tribulação, o período mais trágico. Vamos continuar. Versículo 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos. E não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra. Olha que coisa horrível, irmãos. Se ele lá e cá já faz essa lenha toda, imagina ele só aqui. E o triste é que muitos salvos vão ficar com ele aqui. Porque será arrebatado somente o filho varão. Ah, pastor, mas não é todo mundo não. Vamos ver, vamos continuar lendo, irmãos. Vamos continuar lendo. Vamos lá. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos, os demônios. Versículo 10. Então ouviu uma forte voz do céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Aqui está falando da igreja. Eu preciso disso tudo para ser salvo? Não, eu só preciso crer. O que está falando aqui é um comportamento de um salvo vencedor, é o comportamento de um salvo de reino, é um comportamento de um salvo maduro. Quem está entendendo, diga amém.
Então vamos lá. Eles não amaram a sua própria vida. Será que todo salvo não ama a vida? Claro que ama, irmão. Tem gente que não está nem aí para a obra de Deus, irmão. Os caras não conseguem entregar um dízimo. Não prega para ninguém, não ganha uma alma, não quer relação, não ora 5 minutos por dia. 5, irmão. Não lê Bíblia. Vamos em frente. Então vamos ao 11 de novo. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Claro que tudo é por causa do sangue. Tudo é por causa do sangue. Tudo é pela graça. Por causa do sangue do Cordeiro. Por causa da palavra do testemunho que deram. Mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. 12. Por isso alegrem-se aos céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Olha só. Período da grande tribulação, irmãos. Isso aqui é antes do milênio. Alegrai-vos aos céus, e vocês que neles habitam. Ai daqueles que habitam na terra. Sabe o que está dizendo aqui? Quem está no céu, quem está livre, quem foi arrebatado, alegre. Mas ai de quem ficar. Ai de quem ficar. E tem muita gente que aprende sobre isso e ainda assim não desperta. Sabe, querido, aqui a gente não está falando muitas coisas. Nós estamos falando muito sobre a mesma coisa. E por que é necessário? Por que é necessário? Eu, como pastor de vocês, da maioria aqui, o meu desejo é que todos subam no primeiro arrebatamento. E você que me assiste também. Que todos subamos como filhos maduros. Se eu posso amadurecer no tempo da graça, por que grande tribulação, irmão? Vamos continuar, irmãos? Por isso alegrai-vos aos céus e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar. Ai da terra e do mar. Pois o diabo desceu até vocês. E olha agora. Cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Imagine, se a coisa já é infernal no tempo da graça, no tempo do Espírito, imagine, meus irmãos, como que será depois do arrebatamento, irmãos? Como que será a grande tribulação? Por isso que Jesus chama de trevas exteriores. Haverá pranto e ranger de dentes. Grande tribulação como nunca houve. Se a igreja já está sendo perseguida, irmãos. Quem viu o veto do prefeito ontem, viu lá. Fomos chamados até de hipócrita. E senhor prefeito, com muito amor e carinho, eu já disse na live ontem, vou repetir. O senhor chamou o senhor também de hipócrita. Porque o senhor também saía do quarto para ir à igreja. Se pode orar no quarto, o senhor também não devia ir. Senão o senhor também, com todo amor e carinho, mas o senhor se chamou de hipócrita. O senhor foi muito infeliz naquilo ali. Muito infeliz. Mas eu te amo em Cristo. E a gente erra mesmo. Mas se nesse tempo nós já estamos vivendo um período trágico de crente, imagine como será depois do arrebatamento. Imagine. Para aqueles que não sabem, o prefeito Almas, ele é católico, praticante de ir à igreja mesmo, de ajudar o padre. Tá? Por isso que eu disse aqui que ele vai também a algum local para fazer suas rezas, suas preces. E ele, no veto, não sei se todos sabem, mas ele justificou o texto de Mateus capítulo 6, a partir do 5, que fala que nós não precisamos ser como hipócritas de ter que ir para algum lugar, sendo que pode orar em casa. Aqui a gente não só ora. Nesse momento, por exemplo, nós estamos ministrando a palavra, ensinando a palavra. E aqui também é um hospital, senhor prefeito. E que funciona melhor do que aqueles que estão lá. Não me entenda mal. Eu já precisei várias vezes daquele que está lá e é bênção na nossa vida.
Mas eu não posso dizer que aquele hospital lá, os que tem na cidade, são mais poderosos do que esse aqui. Aquele deveria estar aberto, sim, mas esse também. Esse também tinha que estar aberto. Eu me lembro que numa reunião com o senhor exortou um pastor amigo meu, e depois o senhor me chamou, em particular, triste por ter ofendido aquele pastor, lembra? E o senhor disse que aquele pastor, que o Espírito Santo fala com a gente e fala com o senhor lembra? Então, se o Espírito Santo fala com o senhor, ouça ele, porque ele está mandando abrir as igrejas. Eu passei num boteco aqui agora, aqui perto de um boteco, passei, não parei não. Eu estava pedalando. O boteco está lotado, seu prefeito. O ônibus está lotado. Liberou van para lotar. Eu sei que a pandemia, irmãos, é uma situação muito delicada que a gente está vivendo. Eu não estou condenando. Não é fácil. Eu estou condenando as atitudes erradas. A falta de bom senso. A igreja não é serviço essencial. A igreja é o serviço mais essencial de todos. Não tem serviço mais essencial que a igreja. Agora, também a Bíblia diz que o homem natural não discerne as coisas do Espírito. Mas vamos em frente. Mas é tempo de perseguição, irmãos. É tempo de perseguição. Não fiquem esperando o Estado a favor da igreja, a menos que tenhamos lá os nossos. Caso contrário, irmãos, é adversário mesmo. O Estado é a favor da religião, mas da igreja não. Salvo quando Deus coloca alguém dos nossos. Mas vamos em frente aqui, irmãos. Então vai ser um tempo terrível. Versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu quem? A mulher, irmãos. A mulher continuou na terra. Só subiu o filho varão. Ele perseguiu a mulher. E olha só. Que tinha dado à luz o filho varão. Versículo 14. Mas foram dadas à mulher as duas asas da águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora do alcance da serpente. Está falando dos dois períodos da grande tribulação, e aqui já trata sobre Israel que vai fugir para o deserto. Então a serpente lançou da sua boca água, como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. A terra, porém, socorreu a mulher. Aí é a misericórdia de Deus. Abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado de sua boca. Olha agora o 17. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante dos seus filhos. Quem são os restantes dos filhos, irmãos? Quem é o restante dos filhos? Os que ficaram. Porque os outros filhos da mulher são irmãos do filho varão. Cumprimenta a pessoa que está do seu lado e fala assim: e aí, irmão? Somos irmãos, filhos do mesmo pai. Fala assim: e aí, irmão varão? Fala com ele: irmã varoa. Irmã varoa. Então tem os filhos que vão ficar e tem o filho varão que vai subir. Vamos subir, amém, irmãos? Amém, irmãos? Então eles foram perseguidos, os outros filhos foram perseguidos, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus. Que legal isso aqui, né? Porque agora passaram a guardar. No sentido da palavra, estão agora maduros. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, aleluia. Agora os que ficaram estão testemunhando, irmãos. Agora, por que não testemunhar agora? Por que ter que esperar o arrebatamento, perseguição? Se pode agora ser maduro.
E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Amém, meus irmãos? Amém? Fique de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar. Vamos encerrar a reunião, jamais o culto, amém? Glória a Deus. É noite de despertamento, irmãos. É noite de despertamento. Feche os teus olhos. O Senhor está desejando você. O Senhor nos deseja. É tempo de comunhão, é tempo de relação, é tempo de intimidade. Ô, querido. É tempo de buscarmos maturidade para as bodas do Cordeiro, para o grande casamento. Água e óleo não se misturam, mas água e água se misturam. Nós seremos um com Ele quando nós estivermos na maturidade de ter a natureza dEle. Deu para vocês entenderem isso? Por isso a grande tribulação, para amadurecer aqueles que não conseguiram serem maduros no tempo da graça. Que sejamos como Ele, para sermos fundidos um dia no casamento nele. Um só espírito com Ele, uma nova natureza com Ele. Ele nos deseja. Ele nos deseja. Oh, aleluia. Se você desejá-lo mesmo, o casamento acontece. É tempo dos votos. Ele já disse: eu quero receber a minha noiva. Eu quero recebê-la. Eu digo sim para ela. Agora Ele está esperando ouvir o seu voto. De dizer sim para Ele. De dizer: Senhor, nada é mais importante. Eu não quero estar em adultério. Nada é mais importante do que o Senhor para mim. Nada pode superar o Senhor no meu coração, na minha vida, no meu dia a dia. Nada é mais prioridade do que o Senhor. Ele está à espera do seu voto, do seu desejo. Ele quer uma relação contigo, Ele não quer uma religião. Amadureça, querido. Amadureça. Identidade, natureza e propósito. Identidade, natureza e propósito. Há um propósito na sua salvação. Dê uma resposta a essa maravilhosa graça. Oh, Jesus. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado pela Tua palavra. Que o Senhor tenha falado, Senhor, no nosso espírito, mas também no nosso entendimento. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Nós oramos no início dessa ministração para que o Senhor falasse. Então eu preciso crer que o Senhor nos ouviu e falou. Obrigado, Espírito Santo. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom, tão bom. Tão bom, Senhor. Nós não queremos apenas largura, altura, comprimento. Nós queremos Te conhecer também na profundidade. Nós queremos o R4, Senhor. Nós queremos a profundidade, aquilo que o homem não sabe nada. Nós queremos aquilo que a engenharia não explica. Nós queremos a profundidade, Senhor. Leva-nos a águas profundas, Senhor. Leva-nos, Senhor, a uma relação de intimidade com o Senhor. Livra-nos da religião. Basta, Senhor, basta. Basta, Senhor. Leva esse povo, leva a minha vida, Senhor, a uma fome de Deus. Há uma fome de estar com o Pai. Há uma fome de presença. Manifesta. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Queima, Espírito Santo. Queima os nossos corações. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, queima, queima.
Nada é mais precioso para nós do que uma vida íntima com o Senhor. Do que viver em profundas águas, onde perdemos o controle da vida, águas que só passa a nado, onde se perde a terra, se perde o contato com a terra, para viver a vida do Espírito, a vida onde se perde o controle. Oh Espírito Santo, prepara a tua igreja mesmo, prepare a tua igreja para o arrebatamento, Senhor. Prepare a tua igreja, prepare a Rebeca, prepare, Senhor, prepare a noiva, a esposa do Cordeiro. Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor é santo, o Senhor habita em nós, para mudar a nossa natureza e nos fazer santos. Chamar baixeira e canta labassuria balabaxi. Iranaga naga suria balabassuri. Oh Jesus, como nós precisamos da tua graça. Como nós precisamos da tua graça. Como nós precisamos da tua graça. É tudo pela graça. É tudo por causa dessa graça. Ajuda-nos, Senhor, a ver como o Senhor vê, sentir como o Senhor sente. Ajuda-nos, ó Deus, valorizar mais o céu e menos a terra. Menos alma e mais espírito. Menos religião e mais relação. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Nós chamamos, Senhor.
Glórias e glórias a Ti, Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos encerrar essa reunião.